Em estúdio, para analisar as notícias do dia, está como sempre às quintas-feiras Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começamos por esta efeméride que tem consequências ainda hoje para os mercados financeiros. A falência do Lehman Brothers, mais do que o passado, pode assistir-se a situações idênticas no futuro, agora que os analistas dizem, por exemplo, que uma saída da Grécia da zona euro poderia ter consequências ainda mais devastadoras. Eu julgo que em termos comparativos e fazendo o paralelismo, a situação não está ainda nem de perto nem de longe como no caso da Lehman. Se pode acontecer, enfim, pode. A questão é que dá-me a ideia que as próprias instituições financeiras, o mundo mudou desde então e foram de facto tiradas lições do caso da Lehman. Especialmente, por exemplo, no que diz respeito à desalavancagem, as instituições financeiras estão muito menos alavancadas do que estavam. Os reguladores estão mais atentos à introdução dos rácios de solvabilidade, dos rácios de liquidez na banca, enfim, a própria MiFID no que diz respeito à classificação dos investidores junto enfim, no caso do retalho e dos clientes. Portanto, as coisas, eu julgo que o mundo se alterou. No caso da Lehman, aquilo a que nós assistimos foi uma completa falta de preparação e um choque, foi o efeito de choque. Eu relembro que, além de todo, não me quero alongar muito, mas além de todas as consequências que tivemos a nível da completa paralisia do sistema financeiro e do mercado monetário interbancário, o comércio global, a economia real praticamente parou. Nós assistimos quase a uma paralisia a nível do comércio global e, de facto, agora não me parece que estejamos nessa situação. Parece que, e relembrando um pouco a situação do Lehman também, para assinalarmos esta data, parece que na altura as autoridades não viram bem numa primeira fase o real problema da falência desta instituição. Sim, mas isso é por demais evidente. Não viram. A questão é aquilo que se falou muito na altura, foi a questão do moral hazard. Ou seja, alguém tinha que cair. E de facto o escolhido foi a Lehman, mas podia ter sido outra instituição. Não quiseram esforçar mais os contribuintes, claro, na altura. Podia ter sido outra instituição e a verdade é que o mercado, e enfim, quem já viveu outras crises, como nunca com a gravidade desta, porque desde 1929 que não assistimos a nada assim, mas quem já viveu outras crises sabe que tem sempre que haver alguém que cai, tem sempre que haver um main event, portanto um acontecimento que de facto marque essa crise e de facto foi a queda da Lehman. Uma grande diferença também é que, ao passo que a Lehman teve consequências a nível, eu diria, global, portanto, havia muito, eu diria, teve consequências quer a nível de retalho, quer a nível institucional, quer a nível de países propriamente ditos. A Grécia não é, se acontecer alguma coisa à Grécia, e com certeza que vai acontecer um default, terá implicações com certeza muito mais a nível institucional, porque a preocupação não é tanta que as pessoas tenham, o cidadão comum tenha obrigações da Grécia, por exemplo, e o facto de eles não pagarem, por exemplo, 50% do valor em dívida terá consequências mais a nível institucional e dessa forma eu acredito que o mercado, pelo tempo que já tem tido e por tudo o que já está descontado, já está muito, muito melhor preparado para isso. Agora, isso é no caso de ser apenas e ser só na Grécia, não é? Porque se nós começarmos a falar de uma Itália ou de uma Espanha, de facto o caso muda de figura e eu quero acreditar que isso não vai acontecer, porque de facto era muito complicado. Eu tenho uma teoria que é basicamente esta. Se no caso da Lehman nós tínhamos, ou os bancos centrais tinham ainda poder de fogo, portanto havia, quer em termos de medidas ortodoxas a nível de política monetária, podíamos baixar as taxas de juros na altura em 2008 estavam em máximos praticamente, portanto podíamos baixar as taxas de juros, havia, digamos, também margem de manobra a nível do déficit também para estimular a economia, os governos contrariarem, no fundo, a crise através de medidas de estímulo à economia. Agora não estamos assim.
E, portanto, como agora não estamos assim, ou seja, neste momento o cenário é a taxa de juros virtualmente a zero, portanto, muito baixas. Na zona euro, o Banco Central subiu, vê-se agora erradamente, 2 vezes a taxa de juros para 1,5%. Portanto, ainda tem o Banco Central alguma margem de manobra, mas não há qualquer margem de manobra no que diz respeito a estímulo da economia propriamente dito. E, portanto, se a situação se deteriorar, eu julgo que nós vamos assistir a nível do G7 a uma intervenção concertada no sentido de suportar a economia, as economias da zona euro e o mercado de dívida soberano europeu. Parece que, e já disseste, e de resto tem-se verificado pelas várias análises feitas a toda esta situação da Grécia, que os mercados já descontaram de resto um default. Parece que esta declaração conjunta de Merkel e Sarkozy tem algum impacto. Quer dizer, momentâneo pelo menos teve. Hoje as praças acabam por conseguir recuperar das perdas acentuadas nos últimos dias, mas olhando para nem digo médio prazo, mas a curto prazo. Não, eu acho que não. Eu acho que o mercado agora os mercados hoje estão a subir, porquê? Porque estavam muito deprimidos, quer dizer, basta uma boa notícia, qualquer que ela fosse, um indicador económico que saiu um bocadinho melhor que o esperado, enfim, uma notícia destas faz com que, de facto, o sentimento volte a estar positivo, porque aquilo que se vinha a assistir era uma degradação completa dos níveis das ações. E, portanto, acaba por ser quase uma correção a essas descidas, não é? A essas desvalorizações. Se isto foi ou é um acontecimento de inversão, que vai provocar uma inversão, eu julgo que não vai ser. Eu acho que ainda vamos ver novamente o mercado a degradar-se novamente, os principais índices acionistas a degradar-se novamente, até porque, e não sei se te lembras, mas antes do verão nós tínhamos tido exatamente este discurso de vamos apoiar, vamos pôr um mecanismo a funcionar, o FSF, enfim, vamos tomar medidas, e a verdade é que quando a Grécia começou a falhar algumas das metas, claro, inverteu-se essa situação. E o processo de decisão é muito complicado, não é? Quer dizer, não se chegou a nenhum acordo nessa altura, e portanto nada leva a crer que agora também se vai chegar a um acordo. Não é? E a verdade é que não houve em termos práticos nenhuma mudança antes desta declaração conjunta e depois não houve mudança nenhuma e portanto o mercado agora já está num registro de pagar para ver, e se isto fosse de facto um acontecimento que fosse provocar uma inversão, eu não tenho dúvida nenhuma que o mercado tinha subido 6 ou 7%. Ficaste surpreendido com o anúncio de Durão Barroso sobre as Eurobonds? Não fiquei. Não fiquei surpreendido porque está-se a tentar tudo. A nível de discurso, de facto, as coisas têm funcionado. Ou seja, quer Durão Barroso, quer Merkel e Sarkozy, por exemplo, cada vez que discursam, de facto, dizem coisas porque são positivas. A questão é que depois, na prática, não se verifica nada. Não vemos os acontecimentos desenvolverem-se no sentido de pôr em prática aquilo que foi dito e aquilo que foi, enfim, que o mercado ouviu. E, portanto, neste momento, aquilo que se espera é que, em setembro, o mecanismo, ou em setembro ou outubro, o FSF, o tal mecanismo, comece a funcionar no sentido de substituir o Banco Central Europeu na compra de dívida. E, portanto, além desta questão das Eurobonds, que de alguma forma, nós agora está sempre a falar de Eurobonds, mas de alguma forma este mecanismo das Eurobonds já existe, porque, como se sabe, foi emitida dívida por parte da Comissão Europeia no sentido de emprestar dinheiro a Portugal, à Irlanda, à Grécia, etc. E, portanto, isso são emissões que são garantidas por todos os países. Portanto, esta questão das Eurobonds em si já é só uma questão de nome. Claro, é uma questão de ser o tal mecanismo que, afinal, compra e no fundo, pôr a coisa em pratos limpos, de alguma forma. E, portanto, essa questão já tem vindo mais do que a ser falada, e é bom que o mecanismo fique a funcionar, porque se o mecanismo não ficar a funcionar e, sobretudo, se não se aumentar o poder de fogo, o mercado não vai acreditar que isto seja uma solução enfim, que vá causar uma inversão dos acontecimentos, porque a situação continua-se a degradar, não é? As yields continuam a subir, os juros continuam a subir, os países, vamos ver como é que vai correr a Portugal, mas não têm conseguido atingir as metas, e uma conjuntura de recessão ou de um período de abrandamento económico mais complicado, de facto, não vem ajudar em nada, porque se para Portugal, em termos de mercado doméstico,
as coisas já estão muito complicadas, não é? Em termos de consumo. Se nós não conseguimos sequer exportar porque os outros também não estão bem, então a situação ainda é mais complicada para nós e Portugal não vai conseguir atingir as metas a que se propôs. O Ministério das Finanças europeu, como defende também Jorge Soros, poderia ser uma solução, ou pelo menos poderia ajudar a resolver este problema numa zona euro que é tão divergente? Esse tem que ser o caminho e é para aí que nós temos que ir. Agora, eu acho que já passou essa fase, ou seja, se nós aqui há um ano, aquilo que falas é uma integração fiscal, se nós aqui há um ano e meio tivéssemos, isto seria com certeza o cenário ótimo e as coisas nunca funcionam muito bem assim, mas aqui há um ano e meio, se nós tivéssemos tomado essa decisão a nível europeu, eu julgo que a situação agora tinha amenizado e tinha sido uma solução, de facto, boa e que ajudaria a tranquilizar os investidores. A verdade é que um processo de integração fiscal a nível europeu é um processo que vai demorar 4 a 5 anos. E, portanto, como a crise neste momento já está tão grave, não é? Nós já temos o Banco Central Europeu a comprar a dívida de Espanha e Itália e já se percebeu a velocidade a que se consegue a situação degradar, não é? É muito rápido, muito mais rápido que o processo de decisão político. E isso vai fazer com que mesmo uma decisão de integração fiscal a nível europeu já não seja uma solução neste momento. Não é uma solução para o curto prazo, porque neste momento nós precisamos de soluções já para o curto prazo. Isso é uma solução a médio e longo prazo. E de facto é para aí que vamos caminhar e não tenho dúvidas que se a situação de facto acalmasse, a Europa iria tomar, no fundo, as medidas e iria fazer as revisões aos tratados, etc., no sentido de caminhar nesse sentido. A verdade é que neste momento, dada a gravidade da situação, nós já não estamos numa altura em que essa decisão venha resolver o problema. Nós estamos numa altura em que precisamos de decisões de curto prazo e soluções de curto prazo e eu creio que passa sempre por compra massiva de dívida, porque já não há outra alternativa. Duarte, já voltamos a falar de outras consequências desta crise da zona euro. O governador do Banco de França diz que os bancos do país têm capacidade para aguentar uma crise severa. Christian Noyer justificou a solidez com 200 mil milhões de euros parqueados no Banco Central. O governador do Banco de França diz que a solidez ficou expressa nos recentes testes de stress e afirma que o constante aumento de capital nos bancos não vai dificultar o financiamento da economia francesa. Estas declarações surgem depois da Moody's ter baixado o rating dos bancos franceses Crédit Agricole e Société Générale. A solidez da banca francesa também foi defendida esta quarta-feira por um porta-voz do governo que afirmou que os bancos continuam a ter bons ratings.